Hoje eu quero trazer um assunto pra gente que pode parecer um pouquinho didático, né? Um pouquinho científico, mas ele é de suma importância para a gente entender, por exemplo, questões inflamatórias que o nosso corpo apresenta com o passar dos anos, né? Que a gente chama de intestino hiperpermeável. Vamos lá. O nosso intestino é o órgão onde a gente absorve, né? Termina a fase digestiva e absorve todos os nutrientes. Então, ele precisa ser permeável para a passagem de vitaminas, minerais, aminoácidos, glicose. A partir dele que esses nutrientes vão para o nosso sangue e chegam até as nossas células. Ele é o grande responsável por absorver tudo aquilo que a gente consome. Bem, o que a gente tem que entender é que o nosso intestino, para ter essa função, ele tem vilosidades, que são como se fossem dedos, né? As vilosidades, vocês podem ver aqui na imagem. E ele tem umas junções firmes, que a gente chama de tight junctions, que são essas junções firmes. Então, como se fosse assim, imagina um tecido bem fechadinho, para que só passe de fato aquilo que interessa. Como eu disse, vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Porque algumas macromoléculas que nós ingerimos, elas não precisam passar para o nosso sangue, senão elas não seriam entendidas como próprias, como nutrientes, não é isso? Bem, então o nosso intestino, como tudo é perfeito, né? Ele tem essa capacidade. Mas o que acontece? Com o passar dos anos, o uso de antibiótico, medicamento, antiácido, anti-inflamatório, alguns alimentos que não colaboram com a barreira intestinal, porque a gente tem uma barreira de defesa intestinal para manter essa integridade, a gente vai começando a ter um processo que nós chamamos também de disbiose, onde vai mudando as bactérias intestinais. E também a gente começa a ter um processo que a gente chama de leaky gut, que é quando esse intestino ele começa a afrouxar essas junções firmes. Imagina uma gaze. A gaze ela não tem aqueles furos maiores. E aí certas moléculas que são macro, que não deveriam passar, elas começam a passar e ir para o nosso sangue. Aí quando chega ali, imagina, né? O sangue vai olhar aquela molécula que ele não reconhece e vai promover uma cascata ali primeiro para entender o que está acontecendo, né? Os macrófagos, por exemplo, e dali os sinalizadores que a gente chama de interleucinas também podem ser ativados, promovendo como se fosse uma inflamação. Então eu poderia dizer que boa parte dos problemas que nós temos, crônicos, que se apresentam ao longo da vida, até mesmo as doenças autoimunes, elas podem ter como origem essa hiperpermeabilidade intestinal. Claro que cada um é um, as pessoas precisam ser avaliadas individualmente, mas hoje se estuda muito isso. Na verdade, a nutrição funcional, a gente estuda isso há mais de 15 anos. A importância dessa permeabilidade intestinal para que você consiga só absorver aquilo que de fato interessa para o seu metabolismo. Aí você deve estar se perguntando, tudo bem, Bianca, isso eu entendi, mas o que eu faço então para manter a minha integridade intestinal, para que de fato não ocorra essa translocação, né, de substâncias que não são tão interessantes? Bem, antes de tudo é evitar a automedicação, usar de fato o medicamento quando de fato for prescrito pelo médico. O uso de antibiótico recorrente, na verdade o antibiótico, o nome já diz, antivida. Probiótico, pró-vida. Então a gente tem que buscar tratar a causa das doenças, para que se evite o uso exacerbado por exemplo, de antibióticos. Então se uma pessoa tem, vou dar um exemplo, uma sinusite de repetição, e por conta disso ela está 3, 4 vezes por ano utilizando antibiótico, por que será que ela tem essa sinusite de repetição? O que será que está acontecendo no metabolismo dela que está levando a isso? Então, primeiro ponto, tratar esse intestino. Ver quais alimentos podem ser gatilho para essa sensibilidade que ela está tendo a nível respiratório. Então, o passo primeiro é tratar esse intestino, buscar na alimentação quais possam ser os erros ou as desordens, né, envolvidas com alimentos.
colocar enzimas digestivas para facilitar esse processo digestivo, né, que muitas vezes a pessoa tem uma hipocloridria, e evitar alimentos que tenham muita química, porque tudo isso pode estar colaborando com essa hiperpermeabilidade intestinal, que acaba colaborando com as doenças inflamatórias. Vocês perceberam como vira um ciclo? E eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que muitas doenças, principalmente as autoimunes, podem ter relação com essa hiperpermeabilidade intestinal. Esse era só um início, né, dessa conversa. Nos outros vídeos eu sempre cito, né, essa questão da importância do intestino para que vocês entendam que existe uma relação direta não só com a qualidade das fezes, mas muitas vezes com questões de hiperpermeabilidade, coisas que a gente não consegue mensurar. A gente consegue observar na prática clínica pelas queixas que o paciente traz de estar sempre doente, né? Enfim, é uma questão muito mais clínica do que de exames que a gente possa fazer. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Até a próxima e deixem aqui nos comentários.